Hello everyone! Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Eu estou aqui porque 2025 será um ano de mudanças para você como estudante de idiomas. E nesse vídeo em específico, eu vou te mostrar o início desse processo. Por que você ainda não aprendeu inglês? Antes de mais nada, é muito interessante você entender que para você aprender um idioma não basta você se debruçar sobre vários livros de gramática, vários conteúdos de youtubers, vários professores diferentes. Você precisa escolher uma metodologia e segui-la até o fim. Porque também, se não der certo, você pode chegar pro professor e falar assim: escuta, meu querido, você me enganou. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre esse tema, então pode ficar tranquilo que ao final dele você saberá o que você anda fazendo de errado e que tem que ser mudado. E pode ficar tranquilo. Esse vídeo ele vai ser baseado em coisas práticas, sobre mentalidade e coisas que você vai precisar implementar aos poucos na tua vida para que esse tipo de situação, essa frustração na hora de aprender o idioma, ela não seja mais necessária. Bora comigo nesse vídeo então? Antes de mais nada, se inscreve aqui embaixo, deixe o seu gostei e comenta. Eu quero saber, eu quero te conhecer, eu quero saber qual idioma você quer aprender, se é realmente o inglês ou é outro idioma, se você quer que eu fale sobre um idioma específico ou me traga temas que eu possa trabalhar dentro dos vídeos do canal. Esse ano eu pretendo, eu espero que um projeto muito importante possa sair do ar e a princípio vai ser ali por março, quem sabe, fica me acompanhando nas redes sociais para você não perder nada, mas esse ano vai ser o ano que você vai dar guinada no teu aprendizado de idiomas, principalmente se o teu objetivo é aprender inglês de uma vez por todas. Agora sim, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, é muito importante destacar que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, estressadas, nervosas, todos os nomes que você pode achar aí na tua cabeça. E uma coisa também muito importante é que as pessoas andam dizendo que andam muito sem tempo. Isso é comum, a gente tá cheio de obrigações no dia a dia, a gente tem que acordar cedo, a gente tem que fazer exercício físico, a gente tem que trabalhar 8 horas por dia, a maior parte das pessoas, tem que chegar em casa, tem que estudar, tem que ir pra faculdade, tem que fazer mercado, tem que cuidar dos filhos. É muita coisa, sim. Mas não quer dizer que você não possa ter a habilidade de desenvolver um novo idioma. Ele não deve ser maçante ou ocupar horas e horas do seu tempo. Não é esse o objetivo de um idioma. E você pode aprendê-lo segundo estudos, não segundo a minha cabeça, apesar de já ter aprendido um idioma sozinho em pouco tempo, que você pode aprender principalmente idiomas fáceis como inglês, francês, espanhol, italiano, em até 8 meses. Depende da forma, da metodologia que você quer aplicar. A gente sabe que tem vários players na internet que mostram metodologias que vão até 8 meses, você pode escolher, ficar à vontade, mas eu esperaria até março, só falando. Voltando nessa questão de pessoas ansiosas, nervosas, sem tempo ou com muito estresse acumulado, você pode perceber que programas de TV, séries, filmes, tudo isso trazem cada vez mais elementos que chamem muito a nossa atenção e que nos mantenham vidrados às telas. Se você achava que esse fenômeno só acontecia com crianças, com coisas coloridas e bichinhos fofinhos, isso não é verdade. Isso acontece com você, acontece comigo. E tem dias que realmente a gente tá com a cabeça longe, a gente não consegue pensar em nada, a gente só quer ficar rolando o feed do Instagram, assistindo Reels. Quem nunca, né? Mas a verdade é que isso é tudo bolado, isso você já deve estar sabendo, né? Isso não é novidade. Todos aqueles pequenos cortes, aqueles grandes cortes em filmes, eles servem para sempre deixar a tua atenção encostada ali, porque sempre tá acontecendo alguma coisa diferente, o teu cérebro tem que captar as coisas com muita agilidade e muita rapidez, e aí quando você percebe, aqueles 5 minutinhos, eles se tornam horas. Isso é um perigo, realmente, a gente acaba perdendo muito tempo, e aí que está uma das razões para se dizer que você não tem tempo. Porque muitas das vezes a gente tem o tempo, mas o pequeno tempo que a gente quer descansar a nossa cabeça. Só que se eu te dissesse que quando a gente descansa a nossa cabeça com o telefone, com as redes sociais, com vídeos engraçados, na verdade a gente está cansando ela sem perceber. Vários documentários já disseram isso, já explicaram isso. Nosso cérebro, apesar de você estar naquele momento de não pensar, teu cérebro está a mil, tentando recolher tantas informações que acontecem ao mesmo tempo, e ele vai se acostumando com essa dose de dopamina. Só que ele vai necessitar cada vez mais, porque a gente vive nesse automatismo durante toda a vida, e quando a gente percebe, a gente está há meses fazendo as mesmas coisas todos os dias,
com as mesmas rotinas, então é trabalho, chegar em casa, comer e assistir filme. Acorda, trabalha, chega em casa e assiste alguns reels no telefone e vai dormir. Tudo isso, apesar de afetar o sono também, né, porque a gente sabe que isso vai dormir após mexer no telefone, a gente sabe que ele afeta a tua visão, ele afeta a forma como vai dormir, e tu pode talvez não dormir tão bem como você deveria dormir. Mas todo esse processo acaba meio que defasando, se tornando um automatismo que quando você vê, você perdeu muito tempo de vida. Não é só tempo de estudo. O que você fez com a sua vida? O que você fez nos finais de semana? Você parou para ler um livro? Ou você, sei lá, foi dar uma caminhada no parque? Foi dar uma caminhada na rua? Porque pelo menos na minha cidade quase não tem parque, né? Então é só caminhar na rua mesmo. Quais foram as atitudes que você tomou para aumentar cada vez mais o teu tempo disponível? Porque existe uma coisa, e é muito importante isso, essa necessidade de tempo, essa necessidade de se sentir útil para novas coisas. Mas, se nós entramos nesse automatismo dessa nova era digital, que quando a gente não está fazendo algo que exige muito da nossa atenção, a gente está no telefone para descansar a cabeça, a gente percebe que não é só uma questão de perder tempo ou não. É questão de prioridades, é questão de analisar onde você está colocando esse tempo. E ao mesmo tempo, se você está feliz com aquela disposição de tempo. E por que eu trago essa reflexão? Porque muitas vezes a gente entra no automatismo e a gente não sabe exatamente para onde a gente está caminhando. E esse era para ser um vídeo sobre inglês. Mas acaba sendo um vídeo muito geral, porque para todas as partes de estudo da tua vida é necessário esse pensamento. Quando você percebe que você está nesse automatismo, você tem duas opções, igual no filme da Matrix. Ou você se mantém nesse automatismo, se conforma com ele, você sabe que talvez você não chegue a lugar nenhum, mas ok, você decidiu continuar dessa mesma forma, ou você acaba mudando alguns hábitos. E se você mudar esse simples hábito de, ao invés de ficar no telefone, consumindo algumas coisas que não são necessárias, usar esse tempo para se desenvolver, talvez aquele sonho que você tem possa ser alcançado mais rápido. Ah, Luísa, mas o inglês, o que é o inglês? Não é meu sonho aprender inglês. Talvez aprender inglês não seja o teu sonho, mas talvez trabalhar para fora do país. Ou talvez trabalhar home office, sem precisar se deslocar. Eu sei que principalmente em grandes cidades isso é um problema muito grande, você perde muito tempo de vida. Vida, gente. Imagina quantas horas do dia você leva para fazer certas coisas que talvez não precisassem se você tivesse mais liberdade de horário, mais liberdade de locomoção. Como você define essas prioridades? É por isso que tu não aprendeu inglês ainda, porque você pode começar o ano da melhor forma, assim ó, feliz da vida, 2025, bora lá. Mas quando você percebe, se passaram 3 meses e tu estudou 5 vezes em 3 meses. Viu algumas aulinhas dele no YouTube, pegou do professor lá, comprou aquele curso de R$3.000, fez uma semana inteira e tava, já tô aprendendo um monte de coisa e larga. Então eu sei que existe muita correria na vida em geral. Exige muito da nossa capacidade de pensar, a gente tá sempre o tempo todo se mexendo. Mas se você é uma pessoa inconformada, você precisa entender que um dos passos é definir o teu caminho. Cara, se eu quero chegar nesse ponto, por exemplo, o meu sonho sempre foi fazer um intercâmbio. E aí, em novembro, eu abri umas inscrições para eu fazer um intercâmbio, só que eu não tinha o TOEFL. Eu tive que me preparar para o TOEFL em um mês. Se eu não tivesse me preparado com antecedência, no sentido de saber falar o idioma, eu perderia um ano, porque as inscrições abrem a cada um ano. Eu perderia um ano que eu poderia já estar indo para o intercâmbio. Então, você se preparar com antecedência. E é o que eu sempre falo também. O inglês, ele não é só a questão do inglês. Ele é a questão de você conseguir se comunicar com mais facilidade, você tem mais clareza do que você está falando, você tem mais confiança, porque você fala inglês muito bem, não é só o português. Você tem noção de gramática, você tem um pouco de noção de palavras, você consegue expressar a sua opinião. Então, as coisas, a visão ao seu redor, ela acaba mudando. E é isso que a gente tem que se basear na hora de pensar. Quais são as minhas prioridades? 2025, ou enfim, se você estiver vendo esse vídeo depois, esse é um ano de prioridade pra mim? Esse é um ano que eu vou falar assim, não, esse ano eu vou aprender inglês. A gente ainda tá no início do ano. Mas imagina, quanto tempo você tem que se dedicar para aprender o idioma? Ai, Luísa, meu Deus, eu preciso de 2 horas por dia. Não, você não precisa de 2 horas por dia, você pode ficar tranquilo. Porque às vezes a gente coloca muito empecilho naquilo que a gente quer fazer. Mas vamos olhar pelo lado positivo, olhar pelas coisas que a gente ainda vai alcançar. E a metodologia correta também para não acabar com o teu ânimo aí de vida e sugar o restinho da energia que resta depois que você vem do trabalho, que você não gosta de ninguém, você não gosta da locomoção que você usa, você não gosta de acordar cedo para ir para trabalhar porque você não tem mais motivação para isso. Vamos mudar essa realidade? Será que o inglês ele pode ser uma mudança de realidade?
nesse sentido? E qual que é o cerne desse vídeo? Ele não vai estar cheio de listas, você não faz isso, você faz isso, você tem que mudar por isso. O objetivo aqui é a gente trabalhar um pouco a tua mentalidade. Eu gosto às vezes de trazer uns vídeos mais reflexivos nesse sentido para você fazer uma autocrítica consigo mesmo. E uma das coisas que eu percebo serem muito importantes nesse processo é a mentalidade que você entra para aprender o idioma. Apesar de eu falar muito aqui sobre aprender sozinho, eu tenho alguns alunos que ainda preferem o método tradicional, mas acaba que a minha metodologia ela é sempre muito baseada em eu estou com você durante a aula, a gente faz muita conversação e durante a semana você estuda sozinho. Claro, você tem acesso a mim, você consegue falar comigo e tudo mais, mas durante a semana você tem conteúdos que você tem que ir atrás para entender, você tem que entender como funciona aquele vídeo, se você não gostou você vai atrás de outro, cria essa autonomia no meio do caminho. Mas no meio desse processo eu percebo que muitos dos meus alunos, eles ainda têm uma mentalidade difícil, justamente porque eles estão acostumados com essa rotina puxada. É problema familiar, é muito trabalho, é muitas horas fora de casa, juntar outros trabalhos, outras tarefas diárias que a pessoa tem com o estudo, e isso é muito compreensível. Todo mundo tem essa realidade, eu também tenho essa realidade. Faz bastante tempo, assim, que não peguei para aprender um idioma novo, por exemplo, que é algo que eu gosto muito de fazer. Apesar de hoje, a língua que eu estou aprendendo é o piano, né? Então, acaba que troquei 12 por meia dúzia. Troquei 6 por meia dúzia. Eu tô doida já, meu Deus. E aí, como que você trabalha essa questão da mentalidade? Eu gosto muito de ver de uma forma mais ampla, um olhar mais amplo dentro do idioma. Primeira coisa que você tem que entender. Muita gente fala, eu não vou aprender inglês, desisto. E essa escola não me ensinou, então ninguém ensina. É muito demorado aprender inglês. É muito difícil. Eu não consigo aprender sozinha. Sempre existe uma parede, assim, uma coisa dizendo, não, você não pode aprender. Por quê? Existem duas coisas. Ou a pessoa, ela tá muito assim, não, realmente desisto, não quero, ela já cancelou aquela ideia, ela odeia o inglês, ela começou, de tanta metodologia ruim que existe, ela começou a olhar aquilo e falou assim, cara, odeio inglês. E a outra é que elas colocam empecilhos para não enfrentarem a real. Qual que é a real? Você nem sempre coloca isso como uma prioridade para você. Não é uma prioridade. Não é uma prioridade, eu não quero ver isso como uma prioridade, então vou dizer que é muito difícil. Luísa, mas eu trabalho, eu tenho que ver uma promoção de emprego, que eu tenho que pagar as contas, papapá. Vamos parar pra pensar aqui. Se o inglês ele é tão importante assim, por que ele é importante? A gente não pode olhar o idioma só como uma coisa assim, no currículo eu tenho inglês. É aquilo que eu falei, quando você vai aprender um idioma, seja ele o inglês ou qualquer outro, você tem que entender que uma habilidade a mais é criada ali. A habilidade de conversar melhor, uma pronúncia melhor, uma fala melhor, uma confiança maior. E na hora de você colocar isso para jogo no mercado de trabalho, as suas opções de emprego são muito maiores. Claro que não é garantido que você vai ter o melhor emprego do mundo só porque você tem inglês. Mas você imagina que em 10 anos no país, ainda existem somente 5% das pessoas que falam inglês e 1% das pessoas no Brasil inteiro que são fluentes em inglês. Então, assim, não é difícil, porque, meu Deus, é impossível se só 5% das pessoas no país aprendem inglês, como que eu vou aprender? Tudo bem que tu não é um alecrim dourado, mas imagina que o país, nosso querido país, que eu tenho muito carinho pelo meu país, ele não é preparado para educação. Escolas públicas não são preparadas para educação. Eu, que estudei em escola particular, não aprendi um mísero na escola particular. Eu devo dizer que eu me traumatizei com as conditionals, porque foi a única vez na vida que eu não sabia responder uma prova de inglês. Eu sabia falar, mas não sabia dizer o que era qual, se era first, second, third conditional, eu não sabia. Isso me traumatizou e aí hoje eu sei. Mas tirando isso, se numa escola particular o ensino do inglês já é fraco, imagina uma escola pública, que é a maior parte das pessoas. Então existe também essa trava educacional cultural do país. Então não é pra culpa, não é porque o alecrim dourado consegue você não. É porque existe um padrão cultural no país que não fomenta isso. Não são professores capacitados. Além de que a minha opinião sobre a questão educacional no país ainda ela é meio conturbada, assim, eu não acho que é a forma ideal da gente estudar. Mas quem sou eu na fila do pão para dizer alguma coisa? E voltando nessa questão de idiomas, então, não é porque poucas pessoas no Brasil falam que ela é difícil. Você tem que olhar isso como uma oportunidade. Por isso que eu falo, a gente tem que virar a chave da mentalidade. A gente tem que ver como uma oportunidade. Cara, se 5% das pessoas falam, então eu quero ser uma delas. Conhecimento é uma coisa que ninguém consegue te tirar. Cara, tá difícil, eu não consegui um trabalho, começa a trabalhar na internet dando aula de inglês. Mas tu consegue desenvolver tantas coisas quando você tem um idioma na manga. Inglês é uma coisa que eu achei assim, cara, tem
muito professor de inglês. E eu não vou ter aluno pra ensinar, mas, gente, é tanta gente que não sabe falar que é incrível como a gente ainda tem um mercado muito grande a explorar nesse sentido. De entender novos métodos, como funciona talvez para uma cabeça brasileira, ou como funciona de uma forma que as pessoas que têm menos tempo para estudar consigam absorver. E eu tô nesse caminho de descobrir, então espere até março. Mas lembre-se que a mentalidade ela é formada a partir do momento que você olha para uma oportunidade e você fala, cara, é isso que eu vou fazer. E aí não é só a questão do inglês, o que eu posso fazer depois que eu aprender? Eu posso botar no meu currículo ou na hora da entrevista que eu sou uma pessoa muito independente, que eu consegui estudar muito com pouco tempo disponível, eu consegui aprender muito com pouco tempo disponível, então eu posso fazer a mesma coisa nessa empresa. Eu estudei tanto inglês em questão corporativa que hoje eu posso traduzir para ti alguma reunião se tu não souber. Eu posso ajudar alguém em algum momento, alguma reunião, se alguém não souber aqui da empresa. Eu posso fazer transcrição para você, se for necessário, numa reunião, às vezes você está querendo entrar numa multinacional. Apresentar ideias que talvez a pessoa não esteja vendo naquele momento, mas que você tem essa qualidade para trazer. Gente, o que eu mais tenho dificuldade hoje é contratação de pessoas. Eu trabalho com essa área, a gente sabe como é difícil. Então, o inglês, sim, ele é importante, mesmo que seja uma empresa pequena, uma empresa grande. Se eu vejo um comprometimento da pessoa, se ela me fala uma história dessa de não, eu consegui aprender em pouco tempo, ou eu consegui, mesmo com muita coisa para fazer, eu botei isso como uma meta e eu fui até o final, a pessoa vai ver que você é determinada, que você não perde tempo, que você vai atrás das coisas. É esse lado da mentalidade que eu falo. Às vezes a gente tem um baú na frente, assim, cheio de ouro. Tua visão tá tampada por uma mentalidade de escassez, de autossabotagem mesmo. Ah, não tenho tempo. Então, não vai ser esse ano. Eu sei. Às vezes é frustrante ouvir essas coisas. Mas é o toque de amiga que eu te dou nesse cenário que a gente se vê hoje. Você tem tanto pra alcançar, tanto, sabe? Você não precisa parar no inglês. Depois que você entender como funciona o processo de aprendizagem, você consegue colocar isso em tantos cenários que as oportunidades elas vão expandindo, elas vão ficando cada vez mais interessantes. E como, então, começar esse processo de mentalidade? Eu acho muito interessante a gente trabalhar com a questão de afirmar aquilo que a gente quer. Eu já consegui aprender inglês. Eu sou grato por ter conseguido aprender inglês, mesmo que você ainda não tenha conseguido mudar essa mentalidade. Eu vou aprender inglês. Eu vou ter tempo de aprender. Eu vou achar um método certo pra mim. Eu vou me dedicar. Eu falo pra você em frente do espelho quanto você quer aquilo. Eu quero falar inglês. Eu vou. Não é só querer, é fazer. Essa questão de afirmar isso com clareza, ela tira a tua habilidade de buscar empecilhos. E aí, claro, existem as questões de tempo, existem as questões de encaixar na rotina, mas elas não são impossíveis. Imagina, eu trabalho em horário comercial com gestão de pessoas, com gestão de empresas. No horário que eu não estou na empresa, eu estou dando aulas. E além disso, eu estou com esse projeto pro YouTube. Então, assim, dia assim. E eu ainda consigo aprender piano. Ah, então a Luísa... Não é porque é Luísa. É porque eu falei, cara, eu vou aprender piano. Eu quero tocar piano com meus filhos. Eu quero ter um piano de cauda na minha casa, saber tocar um piano de cauda. E eu sei que demora 8 anos pra aprender o piano. Você tá reclamando que inglês demora 8 meses? E ao mesmo tempo, o piano, pra mim, né, acabou sendo uma forma de desligar um pouco de tudo isso que eu tenho que estar o tempo todo pensando e estrategizando e pra falar assim, ai... Pronto, esse é o meu momento aqui. Me irrito bastante, mas ao mesmo tempo eu vou aprendendo. E daí quando a música termina, gente, quando a sensação de você terminar a música, você fala assim, putz, eu toquei essa música. É a mesma coisa de você chegar e conseguir conversar com um nativo, você falar assim, caraca, eu entendi um nativo. É uma sensação de conquista muito grande. E tudo isso a gente acaba descobrindo no meio do processo. Se você pega um método meio chato, você não vê logo o resultado e você acaba sendo atolado de coisa da sua rotina, da sua vida que não seja aquele aprendizado, realmente te desanima. Por isso que é legal você criar uma comunidade de pessoas que estudam com você, é legal você acompanhar pessoas que falam sobre idiomas, porque você acaba conhecendo novas formas de aprender e ao mesmo tempo você desenvolve essas habilidades e vê que não é só pelo idioma, você está descobrindo outras coisas. Você está descobrindo uma nova versão de você que sabe falar com mais confiança ou com mais clareza, consegue argumentar mais, opinar mais. Então tudo isso influencia na hora que você for colocar na balança quanto um conhecimento novo em geral ele é importante para você. Ah, mas no meu trabalho, então, Luísa, além do inglês eu preciso aprender Python, AutoCAD. Na faculdade, quando eu fazia engenharia, era isso, AutoCAD. Olhar para aquilo e falar, gente, não é pra mim. 6 meses foi o suficiente para eu saber que engenharia não é para mim. Não toquei nem AutoCAD nenhuma vez na minha vida. Eu falei assim, chega, não quero.
Aí você escolhe, né? Se é o teu trabalho, se você gosta, se você tem que aprender isso, ok, você tem que aprender. E também tem coisas que você não vai gostar, né? Eu realmente não queria ser engenheiro, então AutoCAD pra mim era ranço. Aula de geometria, desenho, meu... Agora, graças a Deus, eu saí dessa vida. Mas, por exemplo, se é algo que você gosta, se é algo que você acaba aprendendo com o processo e que é importante pro seu trabalho, que as pessoas vão olhar pra você diferente, oportunidade, campeão! Deixa o inglês pra depois e esse ano foca nessa habilidade. Eu tô fugindo um pouco do tema aqui, mas é importante a gente entender por que tu não aprende alguma coisa. Eu posso até trocar o tema desse vídeo, não é mais por que você não aprende inglês, é por que você não aprende uma coisa nova. As pessoas estão nessa, né, de hoje em dia existe ChatGPT, porque eu quero aprender alguma coisa, só botar no ChatGPT. ChatGPT é maravilhoso, mas te falar, viu, você se acostuma mal, você fica pra trás mesmo assim. Todo mundo tem o ChatGPT, o que você tem além do ChatGPT? Fica aí a autocrítica. E aí a gente chega num outro ponto muito interessante, que é quando a pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro pra pagar professor. Tudo bem. Eu, particularmente, não gosto de ter professores. Eu tenho pro piano, porque piano realmente é uma coisa um pouco mais embaixo, o buraco. Mas, muitas vezes, desde o meu ensino médio, eu entendi que eu não precisava necessariamente depender de um professor para aprender. Você precisa de algumas aulas, você precisa de um método legal, de uma explicação boa, mas não de uma pessoa para sempre tirar as suas dúvidas. Para você sempre correr quando você tiver alguma dúvida ou tiver algum problema relacionado àquilo. E, novamente... Quem que pode ser o teu professor nesses casos? Para você não precisar pagar uma grana aí em professor? ChatGPT. Não sei se eu vou conseguir fazer uma edição escrita ChatGPT aqui, talvez não, então vai ficar só minha cara, ChatGPT. Mas fica, então, essa questão. Eu vou fazer uma aula aqui no YouTube, não vai ser um vídeo, vai ser uma aula aqui no YouTube só para explicar a dimensão do ChatGPT. Principalmente para o estudo do inglês, né? Porque é o meu foco. Mas imagina que o ChatGPT ele pode te ajudar em tudo. Não para te dizer a resposta, mas para te direcionar e para tirar todas as tuas dúvidas. Ah, mas aí é só perguntar lá, Luiz, não tem segredo? Tem. Porque o segredo de uma boa comunicação, o segredo de uma pessoa que sabe falar um bom idioma, está na assertividade dela. E o ChatGPT é uma boa forma de você treinar isso. Cara, o que exatamente eu quero? Às vezes eu tô conversando com alguns fornecedores da empresa onde eu trabalho e eu não entendi alguma coisa. Se eu escrevo pra pessoa assim, não entendi, sendo que a pessoa me mandou um texto explicando alguma coisa, não é frustrante? Sendo você a pessoa que mandou o texto e a pessoa te responde, não entendi, é frustrante. Mas agora, se você entendeu grande parte do texto, mas aí uma parte ela ficou meio... não entendi a questão X. Acreditei ou achei que poderia ser tal razão, mas pelo jeito não é. Você pode me explicar um pouquinho mais? Essa assertividade, ela tá muito difícil hoje em dia. E é isso que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Não vai ser nesse aqui, porque senão vai ficar muito longo. Mas a ideia é que você aprenda a fazer tudo isso usando um robozinho. Um robozinho que você vai poder errar, você vai poder acertar, você vai ver exatamente aquilo que você quer aprender. E já vai praticando essas habilidades para a vida real. Para quando você for conversar com seu chefe, para quando você for conversar numa reunião, ou às vezes até mesmo com o seu namorado ou sua namorada, quando vocês não estão conseguindo acertar algum ponto e você chega pra ela e fala assim, não entendi. Assertividade nas comunicações é o objetivo global do meu canal. Assertividade em comunicação e objetividade. Eu acho que é os 3 pilares, assim, do Luisa Meneghelli. Assertividade, comunicação e objetivo. E aí, por que eu falo sobre essa questão do mentor? Porque o professor você tem que pagar a hora dele, você não tem acesso a ele o tempo todo, e às vezes você quer tirar uma dúvida super rápida, mas, pô, tá com dificuldade, realmente não sabe aquilo ali. O ChatGPT tá 24 horas com você, meu querido. O ChatGPT tá 24 horas, você quer estudar 3 horas da manhã, você vai tirar a sua dúvida 3 horas da manhã, instantaneamente. Então é isso que eu falo, gente, é saber usar a caixinha de ferramentas que a gente tem chamada internet. Reels, redes sociais, são lindas, são maravilhosas, mas num contexto de aprendizado, elas triplicam o valor delas. Porque você tá usando o seu tempo com inteligência ao mesmo tempo que você tá aprendendo alguma coisa. Você não é que nem um cabeça de bagre que não entende as coisas. Não tem pensamento crítico, só fala sim ou não. Bem que eu gosto de ver meme na internet, mas às vezes a gente vê uns memes muito forçados, assim, de... Não quero entrar em detalhes, porque senão a gente entra em umas tretas aqui desnecessárias. Mas, de qualquer forma, o ideal é você não perder tempo com besteira na internet, né? Usar a internet de forma inteligente. E uma delas é justamente fazendo isso que eu te falei. Usar o ChatGPT, seguir poucas pessoas e boas pessoas, pessoas que realmente vão agregar alguma coisa na sua vida, e não a Mariazinha da esquina que você conhece há 6 anos atrás e ela vive postando foto na piscina com biquíni. Nada contra quem posta foto na piscina de biquíni, eu tô falando assim, o que aquilo te agrega? Você nem fala mais com a pessoa, entendeu? Ai, Luísa, mas eu tenho medo de desagradar.
Ou como uma lady que eu sou, eu falo assim, querida, você não precisa se importar. Esquece essa pessoa, ela não tem relevância na sua vida, entendeu? E se a pessoa, ainda mais, uma aula de maturidade, se a pessoa ficar magoada com você, o problema é de quem, querida? É dela. É dela. Ah, Luiz, mas eu fico magoada se alguém parar de me seguir. Então, querido, o problema está com você. Está na hora de você dar uma amadurecida e pensar assim, essa pessoa sentava aonde na fila do meu pão? Acho que essa vai ser a minha frase do ano. Essa pessoa, quando você olhar pra alguém e falar, putz, fiquei chateada, essa pessoa me ofendeu. Essa pessoa senta onde na fila do meu pão, gente? Ah, porque tem coisa que a gente não precisa aturar. Não precisa, a gente tem mais coisa pra fazer. Você tem que aprender o idioma. Você não tem que ficar se preocupando com quem gosta ou não gosta de você. Principalmente se essa pessoa ela não tem nenhuma relevância na sua vida de verdade. Assim. Ah, mas e o nosso ciclo social, os nossos amigos... Quem é amigo, você sabe quem é. Você gosta de acompanhar, daí é uma questão. Agora uma pessoa que você nunca viu, isso aí já é um erro de inglês, entendeu? Que você tá perdendo tempo com a pessoa ao invés de aprender inglês. Então já tá um outro erro, uma razão para você não aprender inglês. E por fim, então, essa questão de usar as ferramentas que temos a nosso dispor. Muitas vezes você acaba conhecendo, mas você não sabe, de certa forma, usar. Você pode tirar dúvida de como abrir um PJ, você pode tirar dúvida de como iniciar um idioma, você pode tirar dúvida... Você pode, na verdade, criar suas aulas, literalmente, no ChatGPT. Você pode pedir para ele te fazer exercícios, ele pode pedir para ele te dar um método para estudar, te dar as explicações, literalmente tudo. O que você tá esperando, querida? E o que eu quero deixar, então, de mensagem final para esse vídeo? É por isso que você não aprendeu inglês, porque a tua mentalidade ela ainda tá muito fechada. Ela tá muito no que talvez poderia acontecer, ou porque aquele empecilho ele vai te impedir de chegar lá, ou porque você já tentou muitas vezes e não conseguiu. A tua mentalidade, ela tem que estar voltada para eu vou conseguir. Por quê? Qual que é a razão por trás de aprender uma coisa nova? Eu não tô falando só de inglês, mas principalmente, qual que é a razão por trás disso aqui? É sair da minha realidade atual? É sair desse modo automático que eu ando vivendo, esse piloto automático? É parar de me sentir tão reduzida ao lado de pessoas tão inteligentes onde eu trabalho? Às vezes você pode pensar isso, tua autoestima tá lá embaixo, porque você não sente que você consegue evoluir em alguma coisa. E muitas vezes é porque você tá realmente num platô, você tá num automático 24 horas, e quando você vê, muita gente já foi pra frente e tu tá aqui ainda, putz. Ainda mais se tu tenta medir a tua régua com a mesma régua que tem um influencer digital com 2 milhões de seguidores. Se eu fosse fazer isso, meu Deus, a gente ia em depressão. Por isso que eu falo, quanto menos pessoas você seguir, melhor. Eu sempre tento manter nos 200. Se você lá no meu Instagram até pode passar um pouco de 200, mas não mais que isso. Perdi um monte de seguidor, mas não fede nem cheira. O que eu quero é que você aprenda, saiba usar esse conhecimento e tenha uma mentalidade de prosperidade. Uma mentalidade de sair da realidade atual que você está para uma melhor, sair do automático. Eu muitas vezes entro no automático, então eu sei como é, eu sei qual é a sensação de, putz, e agora eu perdi um tempão hoje porque eu fiquei olhando rios na internet. Às vezes a gente tem esses momentos, mas como você coloca o objetivo na sua vida? Tava assistindo uma sériezinha essa semana, comecei uma nova que eu terminei Virgin River e eu tava depressão, aí eu comecei uma nova bem antiga, na verdade, Chesapeake Shores, se eu não me engano, uma coisa assim. E aí é uma mulher, ela é toda empresária, ela é super importante, do Wall Street, Nova York, e aí ela tem 2 filhos e tal, mas ela acabou de se separar do marido, e aí tem que resolver as filhas, ela tem que resolver divórcio, ela tem que resolver questão de trabalho e tal, e ela vai pra cidadezinha pequena dela. E um cara pergunta pra ela, ó, para um pouco de pensar nessas coisas e pensa em você agora. O que você quer? O que você realmente quer? Ah, eu quero muito viajar. Tá bom, você quer viajar. Eu também quero viajar, mas o que você tá fazendo pra alcançar essa viagem? Você quer viajar sem falar? Ah, tudo bem, eu quero viajar pro Brasil. Aí você já tá querendo quebrar o meu argumento. Mas mesmo querendo viajar pro Brasil, você tem que fazer dinheiro. Com o trabalho atual que você tá, você consegue fazer uma viagem dessa? Você consegue sair do trabalho para fazer uma viagem dessa? O quão importante você é nessa empresa, que essa empresa vai olhar quando você pedir umas horas extras ou pegar férias adiantadas e falar assim, eu estarei de volta 1000% melhor. E a pessoa falar assim, a empresa vai falar assim, vai que é tua. Você tem que entender o que você quer, o que vai te fazer alcançar aquele resultado que você se propõe a alcançar. Recentemente eu decidi comprar um carro. Foi a primeira compra, assim, tipo, grande da minha vida. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas assim, eu só pensava em comprar o carro. Como nós, meros mortais, não temos como comprar já um carro zero, eu achei que era só comprar um carro. Mas não, a gente compra o carro, aí tem que pagar o imposto, tem que pagar seguro, né? Que nesse Brasil de meu Deus, a gente sabe como é as coisas. Aí tem que comprar pneu novo, tem que arrumar disco de freio. A realidade, ela vai batendo assim na porta e fica tipo, e agora? Você tem que trabalhar mais?
Você tem que adquirir mais conhecimento, para disseminar mais conhecimento, para ser mais valorizada, para você ter um espaço teu. Dizer assim, ó, ela resolve, ela pega, ela resolve. Putz, imagina chegar hoje e falar assim pro teu chefe, daqui a 6 meses eu vou estar falando inglês contigo, Marcos Aurélio. Daqui a 6 meses você chega na sala dele e fala assim, hello, let's do a meeting in English. Enfim, gente, vocês entenderam o meu ponto. É por isso que vocês ainda não aprendeu inglês. Vocês ainda não se comprometeram o suficiente para aprender. E quando vocês não se comprometem, o caminho ele pode ser interessante no início, mas ele vai perdendo força. Ele vai perdendo dinamismo, ele vai perdendo alegria e só vê mais uma tarefa chata do teu dia a dia. Logo, eu vou lançar uma metodologia para você aprender sozinho. E o meu objetivo é você aprender com a mais prática forma possível. Você vai definir o tempo que você quer aprender, mas tudo com pensamento crítico, independência e fluência. Você mal perde por esperar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e me segue já nas redes sociais, porque tem muita coisa para vir. E comenta aqui nos comentários também, comenta aqui o que vocês acharam dessa questão. Vocês acham que é isso? Vocês acham que vocês buscam muita desculpa às vezes, ou acham empecilhos no meio, porque não tem dinheiro, porque não tem tempo, porque precisa de alguém? Todas essas questões, todas essas dificuldades, esses empecilhos, eu estou aqui para te direcionar, para te ajudar nesse caminho, para você sair desse ano, seja lá quando você esteja assistindo esse vídeo, com a resposta que você precisa, sabendo que você vai alcançar a fluência, mudando a tua mentalidade e utilizando a metodologia certa. Espero você em um próximo vídeo.